Olá, eu sou a Érica e eu vou falar um pouco sobre a unidade lógica aritmética, mais conhecida como ULA. Os principais tópicos para a discussão serão o que é a ULA, onde a ULA está localizada, operações da ULA, representação binária, desempenho, aplicações e conclusão. Primeiramente, o que é a ULA? A ULA é um dispositivo que realiza operações lógicas e aritméticas sobre números representados em circuitos lógicos. Ela pode ser representada como na imagem abaixo, onde A e B são os operandos, R é a saída, F a entrada da unidade de controle e D a saída de status. Onde a ULA está localizada? A ULA está localizada no processador de um computador. Ela é um dos componentes principais da unidade central de processamento, a CPU, que é como se fosse o cérebro do computador. Ela interage com outros componentes da CPU, como a memória, a unidade de controle e os registradores, para executar as instruções do programa e realizar os cálculos necessários. A ULA realiza diversas operações. São elas operações lógicas, que tratam a entrada de dados e saídas como binários, as operações aritméticas, que realizam as operações básicas como adição, subtração, divisão e a multiplicação, e outras simples, deslocamento lógico, que desloca binários para a esquerda ou para a direita, o deslocamento aritmético, que aplicado a números inteiros para dividir ou multiplicar esses números por 2. Agora eu vou falar sobre algumas das operações matemáticas e lógicas mais comuns realizadas pela ULA. São elas adição, subtração, multiplicação, divisão e comparação. A operação de adição é realizada somando dois números, como por exemplo a soma de 6 mais 3, que é igual a 9. A ULA utiliza circuitos lógicos para realizar a soma bit a bit, considerando o transporte, que é o carry, entre os bits. A operação de subtração é realizada subtraindo dois números, como por exemplo 9 menos 4, que é igual a 5. A ULA utiliza circuitos lógicos para realizar a soma bit a bit, considerando o empréstimo, borrow, entre os bits. A operação de multiplicação envolve multiplicar dois números, por exemplo, 3 vezes 4, que é igual a 12. A ULA utiliza algoritmos como multiplicação parcial ou multiplicação em árvore, combinando adições e deslocamentos para obter o resultado final. A operação de divisão envolve dividir um número por outro, como por exemplo, 15 dividido por 3, que é igual a 5. A ULA utiliza algoritmos como a divisão restaurante ou a divisão não restaurante para realizar a operação. A operação de comparação compara dois números, como por exemplo, 8 é maior do que 5? Sim, então é verdadeiro. A ULA utiliza circuitos lógicos para realizar as comparações bit a bit e gerar o resultado correspondente, igual, diferente, maior ou menor. Agora eu vou falar um pouco sobre a representação binária. Ela é fundamental para a ULA, pois é a base utilizada para realizar operações matemáticas e lógicas. A ULA trabalha com um sistema binário, que utiliza apenas dois dígitos, 0 e 1, diferentemente do sistema decimal, em que temos 10 dígitos de 0 a 9. O sistema binário representa números e operações usando apenas esses dois dígitos. A ULA opera em nível de bits, que são os dígitos individuais do sistema binário. Os bits são agrupados em palavras que determinam o tamanho máximo dos operandos e resultados que a ULA pode manipular. Tamanhos comuns de palavras são 8 bits, 16 bits, 32 e 64 bits. A ULA
ULA é capaz de converter números de diferentes sistemas de representação, como decimal, binário, hexadecimal, para representação binário. Essa conversão permite que os números sejam processados pela ULA e que os resultados sejam convertidos de volta para o sistema desejado. A ULA utiliza circuitos lógicos que operam em nível binário. Esses circuitos implementam portas lógicas como AND, OR e NOT para realizar operações lógicas e aritméticas em números binários. A representação binária é eficiente em termos de espaço de armazenamento e operações de processamento. Ela permite que a ULA manipule grandes quantidades de dados utilizando um número relativamente pequeno de bits, além de facilitar a implementação dos circuitos lógicos necessários. ULA e desempenho. A ULA desempenha um papel fundamental na velocidade e eficiência do processamento de dados. Alguns pontos relevantes a serem considerados são a velocidade de processamento. A ULA é projetada para executar operações matemáticas e lógicas em alta velocidade. Quanto mais rápida for a ULA, mais rápido o computador poderá realizar cálculos e processar dados complexos. O tamanho de palavra e precisão. A ULA é projetada para trabalhar com um determinado tamanho de palavra, que define o tamanho máximo dos operandos e do resultado das operações. Quanto maior o tamanho da palavra suportado pela ULA, maior a precisão dos cálculos que o computador pode realizar. Paralelismo. Algumas ULAs modernas possuem recursos de paralelismo, permitindo que múltiplas operações sejam executadas simultaneamente. Isso pode aumentar significativamente o desempenho do computador, especialmente em tarefas que envolvem cálculos intensivos. Otimizações de hardware. A ULA pode ser otimizada por meio de técnicas de projeto de hardware, como o uso de registradores internos, pipeline de instruções e implementações especializadas para operações específicas. Essas otimizações visam melhorar o desempenho e a eficiência da ULA. Desempenho de outros componentes. O desempenho geral do computador não depende apenas da ULA, mas também de outros componentes do sistema, como memória, unidade de controle e barramentos de comunicação. É importante que todos esses componentes estejam equilibrados para evitar gargalos de desempenho. Ao projetar e otimizar um sistema de computador, é essencial considerar o desempenho da ULA, pois ela desempenha um papel crucial na execução rápida e precisa de operações matemáticas e lógicas. Avanços contínuos na tecnologia de ULAs contribuem para o aumento da velocidade, eficiência e capacidade de processamento dos computadores modernos. Aplicações da ULA. A ULA é essencial em uma ampla variedade de áreas, fornecendo capacidade de processamento para diversas aplicações importantes. São elas: processamento de sinais. A ULA é utilizada em sistemas de processamento de sinais, como em telecomunicações, áudio e vídeo digital, radar e processamento de imagem. Ela desempenha um papel crucial no processamento e manipulação de dados de sistema em tempo real. Criptografia. Em sistemas de segurança e criptografia, a ULA é utilizada para executar operações criptográficas como cálculos de chaves, algoritmos de criptografia simétrica e assimétrica, além de verificações de integridade e autentificação. Inteligência artificial. A IA abrange uma ampla gama de técnicas de algoritmos e a ULA é fundamental para executar cálculos complexos usados em redes neurais, algoritmos de aprendizado de máquinas e processamento de dados massivos. A ULA permite a realização de operações matriciais e cálculos intensivos, essenciais para o treinamento e interferência de modelos de IA. Computação científica. Em campos como física, química, biologia, meteorologia e engenharia, a ULA é usada para executar simulações, cálculos numéricos avançados, processamento de dados experimentais e modelagem computacional. A computação de alto desempenho. A ULA é um componente-chave em
supercomputadores e cluster de computadores de alto desempenho, permitindo a execução rápida de cálculos paralelos e distribuídos em diversas áreas, como pesquisa científica, previsão do tempo, descoberta de medicamentos e simulações complexas. Essas são algumas das muitas aplicações que a ULA desempenha um papel fundamental. Sua capacidade de realizar operações matemáticas e lógicas com eficiência e velocidade é essencial para o avanço tecnológico e o progresso em diversas áreas do conhecimento. Com essas informações, é possível concluir que a ULA é um componente crítico no processador de um computador, que realiza operações matemáticas e lógicas que sustentam o funcionamento adequado do sistema. Sua importância, eficiência e contínua evolução garantem seu papel central no processamento de informações e na inovação tecnológica. É importante lembrar que ela tem uma importância futura. A ULA continuará desempenhando um papel fundamental à medida que a tecnologia avança, à medida que novas áreas de aplicação, como a computação quântica e a computação neuromórfica, emergem. A ULA será fundamental para impulsionar essas tecnologias. Muito obrigada a todos que assistiram à apresentação.